Luffy, Suede, Ayal, Lela, Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje eu quero falar do que é o verdadeiro evangelho, nessa segunda parte, que significa a automotivação, que dirige as nossas emoções a serviço de uma realização pessoal, que é a serviço de Deus. Pois é esse reconhecimento de emoção em que devemos atuar, é saber compactuar o sentimento com outras pessoas, dentro desse sentido de termos a empatia, pois é a nossa habilidade dentro deste relacionamento interpessoal, dentro das interações de qualidade, do que diz um exemplo: como é bom, com suave é que os irmãos vivam em união. Ainda que haja individualmente cada um o seu ministério, este é o dever social da nossa competência de orar uns pelos outros, até mesmo como Jesus faz uma referência: orai pelos vossos inimigos, tanto oculto como revelado, né? Bendizei o que vos maldizem. Perdoar para sermos perdoados, né? Então, pois é essa adequação ou adaptação a qualquer comportamento estranho, mas nós não devemos nos deixar nos levar pelo mal. Ainda que o Salmo 18, do versículo 25 e 26 nos diz: com benigno te mostrarás benigno, com um homem sincero te mostrarás sincero, com um homem puro te mostrarás puro, com um perverso te mostrarás indomável. Aí eu vou te esclarecer. É como saber adaptar e não deixar-nos influenciar dentro dessa causa que eu estou falando, maligna, que são as atitudes rebeldes, que significa desobediência a Deus, como no princípio fez Adão, né? Efeccionando todo o comportamento humano até os dias odiernos, para você me compreender melhor. O versículo 30 ainda desse salmo: o caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor é a prova, é um escudo para todos os que nele confiam. Como o versículo 31 diz: por quê? Quem é Deus senão o nosso Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Aí é que está, dentro do versículo 32, que Deus é o que nos cinge, nos fortalece. Deus é que me cinge de força e me aperfeiçoa o meu caminho. Pois no Salmo também 20, para finalizarmos, não deixar muito complicado a sua compreensão intelectual e espiritual, o Salmo 20, o versículo 7 e 8 nos diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. O que quer dizer isso? É a estrutura que Jesus disse que existem duas bases de reestruturação ou de estrutura para aqueles que estão habilitados. Ele fala de construção da casa da rocha e a casa feita na areia. São essas fragilização emocional, psicologicamente, que deixam biologicamente o comportamento do ser que precisa ser humano fragilizado, né? Então, nós temos, conforme eu sempre esclareço, que ter essa opção de escolha, não o livre-arbítrio. É o que eu estou exemplificando, para não ficarmos nesse campo intelectual vulneráveis, escravizados intelectualmente, dentro de axiologia, conceitologia, argumentologia, e para ficarmos no nosso psicológico firmes emocionalmente, não desestabilizado
com essas condição frágil de casa da areia, que significa se deixar se dominar, conforme eu falei, pelas ações malignizadas, mas temos que tomar atitude cristianizada. Então, essa automotivação, um exemplo que eu quero dar como, eu posso dizer, terapeuticamente, dentro da área bíblica, é buscar os dons espirituais, os frutos do Espírito Santo, dom de discernimento de espírito, para você proceder e agir comportalmente, cristianizadamente. Mas que fica essa mensagem intelectual e espiritual para o seu procedimento comportamental e espiritualmente exemplar, como Jesus nos diz que somos luz do mundo, sal da terra. Então, ele requer a nossa referência pessoal individualmente, conforme eu falei, dentro dessa interação que nós temos que ter, essa interpessoal, independente de ministério, de cada um que seja, nós temos que individualmente ter essa capacidade exemplar. É por isso que eu afirmo que Lef Asuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus. Amém? Ficam todos na paz.